Amém. Então, para a nossa meditação hoje, a palavra de Deus, nós estamos falando muito sobre governo, né? O tempo de governo, o tempo de eleições, amém? E a gente não pode fugir dessa realidade, amém? Podemos fugir dessa realidade. Então, primeira história de governo que surge na Bíblia Sagrada se encontra para nossa meditação dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, a história de primeiro governador, um homem segundo o coração de Deus, amém? Um homem que Deus escolheu para aquele determinado fim, para aquele determinado trabalho lá no Egito. Amém? Eu já falei aqui várias vezes sobre o José. Então, o primeiro governador que surgiu lá no Egito para quê? Existia um problema no Egito, Deus mostrou para Faraó que viria uma fome muito grande. Deus mostrou para aquele povo, para o Faraó, o grandão, que não era temente a Deus, era uma pessoa ímpia. E aí José tinha o dom de revelação, Deus deu esse dom para o seu servo, para José. Ele tinha o dom da interpretação de sonhos, amém? Lá com 17 anos, lá na terra dele, quando ele morava com seu pai, a sua mãe já tinha morrido. Sua mãe morreu após um parto, seu irmão Benjamim, Raquel morreu após um parto, e José era o filho mais velho desse casamento, dentre Jacó e Raquel faleceu na sua caminhada, na sua trajetória ali, quando ele retorna para visitar a sua família, o seu pai, a sua mãe, enfim, com seus filhos, já estavam todos, os 12 filhos já estavam todos nascidos, etc. E Benjamim foi dos 12 filhos, Benjamim é o caçula, e Raquel morre, e aí a Bíblia conta. E aí nasce, dentre os 12 filhos de Jacó, José. Deus já estava mostrando para José, veja, José Melo com José da Bíblia, tudo a ver, né? Tudo a ver. O José, o pai de criação de Jesus, amém? O José, o pai de criação de Jesus, que criou Jesus, que educou Jesus, que guardou Jesus ali para a missão, para a grande obra. Então, os Joséis, realmente são assim, as pessoas boas da terra, amém? As pessoas iluminadas por Deus. E o primeiro governador da Bíblia se chama José. Primeiro governador da Bíblia, segundo, não a vontade dos homens, mas segundo a vontade soberana de Deus. Amém? Segundo a vontade soberana de Deus. E aí a Bíblia diz que antes de ele chegar num cargo de ser governador, venderam ele passou por toda aquela tribulação da inveja, a inveja que surgiu porque o dom de ser governador surgiu com 17 anos de idade, ele não sabia. Ele não sabia que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, já tinha esse plano na vida dele. Já tinha essa predestinação na vida dele. O Deus da Bíblia. E aí ele conta para sua família, para os seus familiares, e ali surge ali a inveja, porque os seus filhos até então não temiam o Deus da Bíblia. Não temiam. Então, aí ele é vendido contada toda aquela mentira, aquela história de que ele era um fiscal, ele já fiscalizava o serviço dos seus irmãos, o seu pai mandava que os seus irmãos eram pastores, os seus irmãos cuidavam do rebanho do seu pai, etc, etc, etc. E aí José era o fiscal, José fiscalizava e levava para Jacó o relatório, o que foi, meu filho, o que os irmãos fizeram. O que foi? Então, ele era uma espécie de relator, ele relatava os atos dos seus irmãos e as notícias que ele levava para Jacó não eram boas, eram notícias desagradáveis, porque os seus irmãos, como eu digo, repito, a índole, o caráter, enfim, eles
mentiam, eles eram invejosos, eles eram gananciosos, eles eram pessoas que, enfim, não temiam a Deus, eles faziam coisas erradas. Eles faziam coisas erradas e José era o certinho da história. José sempre procurava fazer as coisas certas. José sempre procurava agradar o seu coração do seu pai, consequentemente agradar o coração de Deus. E por causa disso, ele foi perseguido. Ele foi perseguido, fizeram toda aquela trama contra José, contra aquela conspiração, mas como Deus estava na história, como Deus estava com José, o Deus Todo-Poderoso, havia um Deus por trás daquela história ali. Existia um plano da mente de Deus. E aí o mal veio, sim, transformar em bem, mas isso muito tempo depois. Passado de 15 anos, Deus exalta José lá na terra do Egito, quando digo, repito, José não nasceu governador da noite para o dia, foi um trajeto de mais de 15, 20 anos, mas Deus honrou José, exaltou José numa crise que surgiu no Egito de fome, Deus deu sabedoria a José, José conversou com o faraó, com os príncipes, e o faraó viu que José era um homem iluminado, o faraó viu que José era um homem segundo o coração, tinha o Espírito de Deus, sabia administrar, elegeu ele, colocou o dedo, através de uma interpretação de sonho, o anel no dedo dele, enfim, elevou ele. Então é esse Deus que nós estamos invocando, nós estamos adorando, Deus, amém? E ali ele ajudou o Egito a sair daquela crise terrível, severa de fome. Esse José, graças ao talento de Deus que Deus deu para ele, graças à sabedoria de Deus, à misericórdia de Deus, graças ao amor de Deus, graças ao plano divino de Deus, né, para que a geração dos israelitas, do povo de Deus, que Deus tinha uma promessa, vivesse na terra, porque aquela fome viria para acabar com todo mundo. Severa, morreu muito gado, morreu muitas pessoas de sede, de fome. Foram 7 anos que não chovia na terra, não chovia. Deus cerrou assim os céus, amém, predestinação de Deus. 7 anos de muita angústia para o povo, muita tribulação, uma crise mesmo, mas graças a Deus, Deus ajudou José, amém. Foi o primeiro governador da Bíblia, e aí os egípcios todos, foi muito lindo essa história, é muito lindo que Deus exaltou José ali na terra do Egito. Os egípcios todos admiravam, o faraó, todo mundo estava ali, de queixo caído com a sabedoria daquele homem. Linda essa história. Então é este Deus que nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E nós pedimos que Deus levante Josés do século 21, homens segundo o coração de Deus, homens que têm o Espírito de Deus, para quê? Para tirar o mundo da crise da fome severa, o mundo da violência, para ajudar, para ser homens segundo o coração deste Deus, para abençoar. Amém. E isso vem da mão de Deus. Isso vem da mão do Deus Todo-Poderoso. Quando Deus Todo-Poderoso escolhe um José da terra, quando Deus escolhe um homem na terra chamado José, José, está escrito que Jacó colocou esse nome nele, José. Amém. E ele fez um grande governo, ele fez uma grande administração, que está escrito na Bíblia que ele salvou, não foi só os israelitas, ele salvou os egípcios da fome severa, porque todo mundo sabe, é ciente que a fome mata. Está aí a África sendo castigada pela fome severa, pela fome que mata. Amém. Então nós louvamos a Deus. E assim como Deus levantou José no tempo do Egito, para tirar o Egito da severa fome, assim também nós pedimos que Deus levante José,
Marias no século XXI para abençoar e tirar o mundo da crise, da fome, da palavra de Deus. O mundo precisa conhecer a palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Então a gente conhece a história de José. José na casa de Potifar. José na prisão interpreta 2 sonhos. Já li isso aqui no meu Face em 2011. José interpreta os sonhos de Faraó. Nesse sonho de Faraó aqui que ele interpreta foi aonde Faraó deu o cargo para ele. No tempo do Egito, não era o povo que votava, não era o povo, não era um sistema democrático, era um soberano, era o Faraó, era um grande, era ele que dava era ele que elegia quem governava, era ele que, amém? Faraó põe José como governador do Egito. Então, quando José interpretou os sonhos de Faraó, quando aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiro, Faraó, ele teve aquele sonho, estava em pé junto ao rio, e quando ele estava lá em pé junto ao rio, eis que ele viu subir do rio 7 vacas, formosa à vista e gorda da de carne, e pastavam no prato, no brado. E eis que subiu do rio após elas outras 7 vacas feias, à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, vistas e magras de carnes, comiam as 7 vacas formosas, vistas e gordas. Então acordou Faraó. Faraó teve esse sonho, o grande lá no Egito, todo mundo sabe. Ele acordou, ele ficou assustado. E aí o que ele viu? Ele dormiu, depois ele dormiu de novo e ele sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E diz a Bíblia aqui, não é eu que... Eis que estes 7 espigas miúda e queimada do vento oriental brotava após ela. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então, diz a Bíblia, não é eu que o Faraó, ele acordou. Ele acordou e eis que era um sonho. Tudo era um sonho. Tudo era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou e se enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe o seu sonho, mas ninguém, diz a Bíblia, ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então sonhamos o sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Aí acontece o depoimento do copeiro aqui do Faraó, hein? Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, interpretou-lhe o nosso sonho. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito a mim, me fez tornar o meu estado, e ele fez enforcar. E aí ele fez enforcar. Então, o que acontece? Faraó o chamou e José e fizeram sair logo da cova, e barbeou e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. Diz a Bíblia aqui, não é eu que respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus te dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava. Ele conta todo o sonho para José. Eis que ele conta o sonho. Eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiu o dono do rio 7 vacas gordas de carne formosa à vista pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiu após esta muito feia à vista e magra de carne, não tendo visto outros tais, quanto a fealdade em redor à terra do Egito. Amém. Só para concluir.
E aí ele fala o sonho todinho para José e entravam em suas estranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas estranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Aí ele acordou. Então o que acontece? Depois viu o meu sonho, eis que de um ao mesmo pé subiu 7 espigas cheias de boas. Eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas, do vento oriental brotava após ela, e essas 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Ninguém. Só José mesmo, porque ali era o propósito de Deus. Era o propósito de Deus com José, amém? Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. E José foi logo dando logo a resposta, porque ele era um homem, como disse e repito, segundo o coração de Deus. Ele tinha aquele dom dado pelo Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso tinha dado aquele sonho a ele. E aí ele foi logo interpretando, só que Deus há de fazer. Ele disse, então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. Aí ele dá a interpretação, amém?